Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora a nossa aula 3 da unidade 1 e a gente vai tratar do senso cultural, multiculturalismo e direito. Multiculturalismo é um tema que para vocês já surgiu aí, porque o seminário de vocês foi em torno desse tema. Mas a gente só tem que lembrar que ele reflete a diversidade cultural de uma sociedade, como nós estamos falando já há algum tempo. É importante entender essa diversidade para que as políticas públicas inclusivas e para a promoção dos direitos humanos. Então, é bem interessante o quanto a gente consegue, a partir de agora, que vocês já têm uma base, já têm um suporte, começar a amarrar os conhecimentos que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão adquirindo, as reflexões que vocês estão tendo a partir das outras disciplinas. Aí qual que é a importância, afinal de contas, do multiculturalismo? É a valorização da coexistência das diversas culturas. Então, a gente precisa valorizar essa multiplicidade, entender que uma cultura não suplanta a outra, mas que elas devem acontecer e permanecer uma respeitando a outra. Mesmo porque uma acaba sendo influenciada e esse é um sistema e isso é uma das riquezas da cultura. A gente cresce com ela, a gente se desenvolve e a gente gera novas possibilidades. As políticas públicas devem proteger e promover essa diversidade. Eu não posso fazer uma política pública pensando em grupos porque eles são maioria. Ao contrário, eu preciso abrir os olhos, eu preciso dar ênfase a minorias culturais, porque não é porque elas são minorias que elas não são importantes. E Hall defende que a inclusão cultural é essencial para a paz social. Olha que conceito legal, né? A gente pensar o quanto aspectos que às vezes não são valorizados, que são os aspectos culturais, podem promover a integração, a paz, a vivência coletiva de uma maneira pacífica, interessante, integrada, onde cada um tenha o seu espaço. Os censos culturais revelam essa diversidade cultural nas comunidades, porque eles podem identificar a necessidade de políticas para grupos minoritários, como eu acabei de falar para vocês. Então, muitas vezes, grupos que têm representatividade, mas que não têm espaço, ou não têm abertura, ou não têm subsídio, não têm suporte para promover suas culturas, podem ser detectados pelo censo e haver um direcionamento no sentido de fornecer essa carência, suprir essa carência, né, que eles têm, que essas áreas têm. Os censos culturais, a gente tem que entender que eles precisam ser bastante aprofundados nesse aspecto. Eu preciso conseguir valorizar cada uma dessas culturas, mas para isso eu preciso que elas apareçam no censo, né? Então, as políticas culturais devem promover direitos humanos, palavra bem importante, garantindo inclusão e equidade, não igualdade, equidade. E isso tem uma diferença significativa na forma como a gente aborda e como a gente dá ênfase aos investimentos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela afirma a dignidade e os direitos iguais para todos. E é em função disso que a gente precisa se voltar às nossas reflexões, voltar às nossas ações. E de novo a Chouet, ela sugere que para proteger o patrimônio cultural é essencial para preservar as identidades, essas múltiplas identidades que nós encontramos na nossa sociedade. Mas quais são alguns dos exemplos das possibilidades das políticas públicas culturais inclusivas? Como que a gente consegue incluir essas minorias que muitas vezes são negligenciadas? Uma possibilidade é a educação multicultural, inclusão de diferentes culturas no currículo escolar. E isso a gente vê que está acontecendo já há algum tempo, a preocupação com essas minorias serem estudadas, serem observadas dentro da escola. Revitalização cultural.
Apoio a projetos que preservem práticas culturais em risco. Outra possibilidade, a proteção dos direitos culturais, garantia de que todas as culturas possam praticar suas tradições. E aqui vem inclusive uma questão de segurança. A gente ainda convive em lugares com muita intolerância religiosa, com muita intolerância racial, e eu preciso, acima de tudo, garantir que essas expressões culturais possam acontecer com segurança. Isso é fundamental. Apoio a comunidades minoritárias, políticas que respeitem as especificidades culturais de grupos minoritários. Não é porque ele é um grupo pequeno que ele pode ser negligenciado. É tão relevante a prática dele como as dos demais grupos. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre as vozes emergentes das comunidades. Comunidades marginalizadas ganham visibilidade e reconhecimento através de manifestações culturais e políticas de inclusão. Um exemplo disso é o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil e programas de revitalização de línguas indígenas. Então, são caminhos que a gente encontra aí para valorizar e para trazer à tona essas minorias. Até porque, a partir do momento em que se coloca isso em evidência, se coloca esses grupos realmente podendo explorar a sua cultura, a gente começa a entendê-los, a gente começa a perceber o quão rico é aquilo. Mesmo que eu não faça parte desses grupos, é essa diversidade, é essa riqueza que promove um estado maior desse multiculturalismo. É legal que eu conheça para eu aprender a respeitar, assim como eu gostaria de ser respeitado. Essa identificação das áreas prioritárias, a partir do censo que vocês criaram, ela pode servir para promover multiculturalismo e direitos humanos. Então, é relevante também a gente ter conhecimento, e isso é bem importante. Por mais que eu seja um profissional que trabalha com cultura, que seja um produtor cultural, eu preciso de um conhecimento bastante amplo que vai além da minha área de atuação. Eu preciso entender que eu vivo numa comunidade que se cerca de questões além das culturais. E esse conhecimento, esse repertório que todos nós precisamos ter, também vai dar suporte para que eu compreenda toda essa complexidade do sistema cultural e possa trazer daí sim para a minha área e trabalhar com aquilo que eu posso oferecer para a comunidade. Crosby, ele aponta que a economia criativa valoriza e promove culturas culturais. E aqui é só um spoiler do que a gente vai tratar na aula que a gente vai falar sobre economia criativa. Os dados do censo cultural são essenciais para criar políticas públicas que respeitem e promovam a diversidade cultural e os direitos humanos. A colaboração entre gestores, acadêmicos e a comunidade é fundamental para construir uma sociedade mais inclusiva e justa, como a gente já falou nas aulas anteriores. Importante é a gente sempre articular os saberes diferentes para produzir com embasamento teórico, com embasamento técnico, porque a gente precisa de justificativas, a gente precisa ter esse respaldo para eu não só sair fazendo as coisas sem o devido conhecimento. Bons estudos, nos vemos na próxima aula.